make my body go, make our bodies higher and higher. Muito bem, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson. Hoje vamos falar um pouco sobre o iluminismo, sobre esse movimento do século XVIII, ocorrido na Europa e que serviu de inspiração para outros movimentos aí, não só na Europa, mas também ao redor do mundo. O iluminismo ele foi esse movimento que traz justamente aquela ideia de revolução também, a ideia de liberdade. O iluminismo ele vai pregar justamente a liberdade, não só política, mas também social, religiosa e econômica. Ou seja, aqui nesse iluminismo nós vamos ver, de fato, a crítica ao antigo regime, a crítica ao absolutismo monárquico. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, um momento do século XVIII chamado de século das luzes. Aliás, o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, porque trouxe a luz do conhecimento, a luz da razão para a sociedade. Ok? Vamos lá começar? Veja bem. Inicialmente, nós temos que entender o que foi esse movimento iluminista. Como vocês estão vendo nessa imagem, vocês estão vendo justamente pessoas discutindo, homens discutindo, lendo livros dentro de uma biblioteca. Essa imagem ela é muito característica porque, de certa maneira, representa ou fala como foi mais ou menos esse início desse movimento, que foi o debate mesmo filosófico do momento. Tá? Então, eu trouxe para vocês o seguinte, que o iluminismo, pessoal, foi um movimento intelectual ocorrido na Europa durante o século XVIII. No século XVIII, você tem esse movimento bastante marcante, bastante forte aqui, principalmente na França, na Inglaterra, mas também em outros países aí. Só que nesses dois países aí, o movimento foi tão forte que acabou ocasionando a quebra do antigo regime nesses países, nesses reinos. Tá? Só lembrando que o antigo regime, quando eu falo antigo regime, estamos falando do absolutismo monárquico, do poder absoluto nas mãos do rei. Tá? Olha aqui, ó. Inclusive eu trouxe para vocês esse segundo ponto. O iluminismo fazia críticas ao antigo regime e à influência católica, tá? A influência da Igreja Católica nesse momento. Isso quer dizer o quê? Que eles já não estavam satisfeitos com o modo de que como a sociedade era regida por essas duas instituições. Eles não estavam satisfeitos quando eles começaram a obter mais conhecimento, eles começaram a ver o mundo, começaram a ver a sociedade de uma maneira diferente. E quando começaram a ter esse conhecimento, começaram a criticar a forma como eles eram governados. Muitas das vezes de forma absolutista, muitas das vezes de forma limitada. Eles não conseguiam, digamos, crescer por conta dessas instituições, porque tudo era ditado por elas. Tá? Então, quer dizer que, tanto politicamente quanto no plano espiritual, no plano religioso, eles estavam sendo controlados, foram controlados por muito tempo, mas agora chegou o momento de mudar essa situação. Então, basicamente, o iluminismo, olha o nome, iluminismo, foram as luzes da razão contra o obscurantismo da ignorância. Por que o nome iluminismo? Porque esses filósofos, esses defensores, pessoal, defendiam que a ignorância deveria ser combatida, e a ignorância era justamente viver nas trevas, e eles não queriam mais viver nas trevas, no escuro, eles iriam se iluminar e iluminar a sociedade com a razão, com o estudo, com o empirismo, né? Com o saber científico aqui desse momento. Quando se fala em iluminismo, a gente fala também em revolução científica. Eles não iriam mais aceitar imposições religiosas para explicar as situações do mundo, os fenômenos. Tá? Então, eles vão trabalhar aqui na pesquisa também, no desenvolvimento da ciência, do estudo empírico. Né? Vocês vão ver o nome empirismo tem a ver muito com a pesquisa. Tá bom? Olha aí, galera. Algumas características que eu trouxe para vocês para nós entendermos melhor esse movimento, galera. A valorização e o uso da razão. Nunca se esqueçam, pessoal, quando falarmos de iluminismo, quando voltarmos a falar do tema iluminismo, sempre vamos associar ao racionalismo, né? Ao uso da razão e do raciocínio lógico para explicar o mundo, nesse caso aqui. O empirismo, como eu falei para vocês, o empirismo é a prática de se pesquisar, de se coletar dados, informações e fazer o confrontamento, e de fazer justamente o confronto
entre os dados e chegar a uma solução lógica, chegar a uma resposta lógica dos problemas da sociedade. Diversos temas aqui no caso, tá? O empirismo é a pesquisa, é o estudo de forma racional. Naturalismo e humanismo, na verdade, esses dois termos aí já eram conhecidos pela população, pelo mundo nessa época, porque na época do Renascimento já se praticava, já se defendia o naturalismo e o humanismo, que é a valorização do ser humano e de todas as coisas que ele faz e de suas características. Tudo bem? O antropocentrismo também já era conhecido, só que aqui ele vai ser fortalecido também. O antropocentrismo é o homem no centro das atenções, o homem no centro de todas as preocupações. Ou seja, o homem seria a peça fundamental aqui, porque ele é o ser que cria, é o ser que desenvolve a sociedade. Para os iluministas, o homem ele é uma peça fundamental para essa sociedade, capaz de modificar esta sociedade. Eles pregavam respeito à diversidade das ideias. O iluminismo, galera, defendia a liberdade. Em resumo, liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa. Respeitava-se também as opiniões diferentes. Eles não aceitavam uma única ideia fechada. O iluminismo, muitos pensadores iluministas defendiam a liberdade de expressão das pessoas, porque a partir do momento que você deixa a pessoa livre para expressar suas ideias, suas opiniões, a sociedade ela evolui. Lembrando, galera, que eles pregavam justamente essas características para combater o absolutismo, o autoritarismo e também para levar a sociedade a um progresso. Só poderia haver progresso se as pessoas fossem livres para pensar e produzir. Ok? Obviamente, obteve o apoio da burguesia, porque ela foi a mais interessada. A burguesia, como vocês bem sabem, nesse momento de revolução, que até vimos na Revolução Inglesa, ela tinha liberdade econômica, aliás, ela tinha poder econômico, mas muitas das vezes ela era limitada pelo Estado. Então, a burguesia ela gostou muito desse movimento, dessas ideias, porque ela viu uma certa liberdade, não só de realizar suas atividades econômicas, mas também de se chegar ao poder. E aí, em resumo, o iluminismo empregava a liberdade política, econômica e religiosa. Nós vamos ver aqui, galera, que muitos dos filósofos, dos defensores aí dessa época, dos iluministas, defendiam esses três pontos aqui, esses três termos, e colocavam também para a sociedade uma solução para resolver esses problemas, para resolver esse problema do autoritarismo, esse problema da imposição aí, que era justamente marcante nessa sociedade aí, antes mesmo do século XVIII. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu já falei que eles vão defender, né? O que eles, de característica que nós temos aqui. Principalmente o racionalismo, que é a base do pensamento iluminista. Mas o que o iluminismo criticava, né? Então, quer dizer que eles também combatiam muitas coisas, não apenas a ignorância. O iluminismo é a valorização do uso da ciência, da razão, como vocês bem sabem, e eles combatiam não só a ignorância. Tá? Então, inclusive, eu trouxe até essa imagem para vocês, essa figura de um cérebro acorrentado. Eles não aceitavam, uma imagem crítica dessa época, eles não aceitavam que a mente humana fosse controlada. Um ser humano que é um ser que se destaca dos demais animais, porque é um ser racional, precisava ser criativo e ter essa liberdade para a sua criatividade. Okay? Eles criticavam o mercantilismo, aquela prática econômica do absolutismo, né, do rei, onde todo o comércio, toda a economia estaria controlado pelas mãos do Estado. Isso era o mercantilismo, característico do absolutismo monárquico. Criticava-se o antigo regime, ou seja, criticava-se o poder do monarca nessa época aqui, que não permitia com que as pessoas crescessem. Okay? Tudo estava controlado, tudo tinha que passar pela mão do rei. Então, essa era uma grande crítica dos iluministas. Essa liberdade que não se tinha, né? E além da liberdade que não se tinha das mãos do rei, você tem o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Eles não aceitavam mais as respostas que a igreja, ou então que o clero católico impunha para a sociedade. Eles diziam que a igreja, de certa maneira, já dava essas respostas prontas, a partir da fé, a partir da religiosidade, para que as pessoas não crescessem e não se desenvolvessem. Então, isso foi muito combatido por eles. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, galera?
Eles criticam isso, não quer dizer que eles defendem uma outra alternativa, não é isso? Vamos ver o que eles defendiam. Liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia. Isso daí, galera, virou uma política, a política do liberalismo. Hoje, a nossa sociedade, ela tem uma influência muito grande, ela é influenciada muito grande por essas ideias que nós temos aqui nesse momento. Por exemplo, a ideia do liberalismo econômico partiu daí desse movimento iluminista, onde o Estado ele participaria minimamente das relações econômicas, das relações comerciais da sociedade. Esse liberalismo ele foi desenvolvido a partir do iluminismo. Por exemplo, hoje, na nossa sociedade, no Brasil, nós temos um país com Estado mínimo. Por quê? O governo ele tem seus impostos, ele tem o seu controle, mas ele também dá uma certa liberdade para que os comerciantes vendam e comprem da sua maneira. Isso se chama liberalismo. Isso se chama sociedade liberal. O contrário disso seria justamente o autoritarismo, né? Seria o controle sobre a economia, que era muito característica do absolutismo. Então, para acabar com essa característica, eles defendiam a liberdade econômica. Defendiam o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão com o homem no centro das atenções. Isso aí já até debati aqui com vocês algumas vezes, e eu já trouxe para vocês só para a gente revisar aqui também, tá? Defendia também o predomínio da burguesia e dos seus ideais. Não esqueçam, pessoal, que o movimento iluminista vai servir de inspiração para outras revoluções aí do século XVIII. E as revoluções do século XVIII, galera, são também conhecidas como revoluções burguesas. A burguesia que tinha o poder econômico também queria ter o poder político, queria ter mais liberdade aqui nesse momento. Por isso que a burguesia, de certa maneira, abraçou essa causa aqui. Tudo bem? E aí nós vamos falar um pouquinho, galera, dos precursores do iluminismo. Os precursores iluministas. O que são os precursores? Né? Quem eram os precursores? Foram as pessoas, né, os pensadores dessa época, os estudiosos, que deram início a esses movimentos, que deram justamente ideias para que esse movimento se fortalecesse e crescesse mais. Como, por exemplo, o filósofo francês René Descartes. O René Descartes ele viveu antes do movimento iluminista, antes do século XVIII, ele viveu lá pelo século XVII, certo? Mas as suas ideias foram tão importantes nesse momento que acabaram influenciando esse movimento aí do século das luzes, tá bom? Porque o que era o que o René Descartes ele defendia? Ele defendia, em resumo, o chamado método dedutivo. O método dedutivo defendido por René Descartes tem como base a investigação, tem como base o empirismo. O René Descartes propunha que para você chegar a uma solução ou então uma resposta, você deveria ir atrás de conhecer o problema, de investigar a origem desse problema para você também chegar a um esclarecimento. E para isso ele fazia justamente o método dedutivo. Ele colocava a dúvida e a investigação como prioridade para você solucionar um determinado problema. Isso em diversas áreas do conhecimento, não só nas ciências, tá bom? Mas na sociedade, até na própria religião também, ok? Então ele dizia que esse problema que você deveria solucionar deveria ser dividido, tá? Em partes, do mais fácil para o mais difícil, ok? Para ele, o esclarecimento tinha que ser colocado justamente como um primeiro plano. Mas para chegar a esse esclarecimento, a dúvida ela era a principal, digamos assim, a principal ferramenta. Tudo deveria ser colocado em dúvida. Na verdade, esse método que o René Descartes falava, pessoal, já era utilizado pelos gregos antigos. E ele acabou fortalecendo aqui nesse momento, tá? Inclusive, vocês têm esse método dedutivo aí no conteúdo de vocês, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Utiliza-se a dúvida e o raciocínio matemático para a resolução desses problemas, como eu já falei para vocês. Ok? Quando você divide esses problemas em partes e começa a resolver do mais difícil para o mais... Aliás, do mais fácil para o mais difícil, você chega a uma solução um pouquinho mais lógica do que, por exemplo, somente você ver e achar que aquele problema é daquele jeito, por exemplo, né? Esses defensores aqui, esses iniciadores, dizem que os nossos sentidos podem nos enganar. Os nossos olhos, os nossos ouvidos podem enganar a gente, porque somente vendo, ou então somente ouvindo, você não resolve o seu problema. Você
tem que ir investigar, você tem que colocar em dúvida, você tem que pensar justamente para resolver esse problema. Ou seja, você tem que estudar o problema. Tá bom? É dele aquela famosa frase: penso, logo existo. Por quê? Quando ele coloca alguma questão, alguma coisa em dúvida, quer dizer que ele está pensando sobre aquilo, sobre aquele problema. E o pensamento, segundo René Descartes, pessoal, é a característica principal da existência humana enquanto ser social, enquanto sociedade. Por isso, penso, logo existo. Ok? É um pouquinho filosófico aqui essa parte, mas é o início aí desse movimento na história. Tá bom? E aí você tem o inglês John Locke também. Esse cara aqui, como eu havia falado para vocês, foi o cara que viveu, galera, a Revolução Francesa, aliás, a Revolução Inglesa. Tá? As Revoluções Inglesas, ele participou, né, ele presenciou esse momento de transformação aí lá na Inglaterra. O John Locke, ele foi também um dos caras que, de certa maneira, defendia o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos aí, para o John Locke, seriam os direitos naturais, tá bom? Olha aqui, ó. Ele foi considerado o pai do iluminismo, tá bom? E aí o que acontece? Ele foi um dos iniciadores juntamente com o René Descartes. O René Descartes não sabia, né, durante a sua vida, que o iluminismo ia acontecer. Já o John Locke já trouxe ideias, já trouxe algumas pistas que esse movimento iria se fortalecer aqui nesse momento, tá bom? O que mais que nós temos aqui? A principal obra dele é um ensaio sobre o entendimento humano, onde ele analisa as questões humanas, as questões de conflito, sociais aqui nesse momento. Olha só. E para ele, o Estado deveria ser o garantidor da segurança e da propriedade das pessoas. Ele defendia a propriedade individual. Tá? Ele defendia os chamados direitos naturais. Só para lembrar o que são os direitos naturais, meninos. A vida, a liberdade e a propriedade. Tá bom? A partir desses três direitos garantidos, a sociedade ela iria progredir, ela iria automaticamente conseguir o sucesso, o progresso aqui nesse momento. Enquanto isso não fosse garantido, tá, o poder absolutista ainda estivesse sobre as pessoas, a sociedade não queria progredir, não queria evoluir, de acordo com a visão dele. Tá bom? O que mais que nós temos aqui? Além disso, ele defendia o empirismo, né, o estudo, a pesquisa e também a tolerância religiosa. Características principais, bases do movimento iluminista, galera. O que mais que nós temos aqui hoje? E aí nós chegamos aos filósofos, também conhecidos como os pensadores iluministas dessa época. Agora sim estamos falando dentro do século XVIII, tá bom? Como, por exemplo, François Voltaire. Esse François Voltaire ele foi um dos principais filósofos iluministas aqui, tá? Que defendiam justamente a liberdade e a liberdade religiosa. Ele era um grande crítico, galera, da Igreja Católica nesse momento. Olha aí, ó. Ele fazia críticas feitas ao clero católico. Aliás, ele tecia críticas ao clero católico e à inflexibilidade religiosa, à intolerância, vamos dizer assim, tá? E à prepotência dos poderosos. Ele foi o grande defensor da liberdade de expressão, característica desse movimento. É dele aquela frase que nós, acho que você já deve ter ouvido aí falar, a gente atribui muito às suas ideias. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Isso quer dizer o quê? Que nessa frase ele mostra justamente o que ele defende. E você não precisa concordar com a opinião da outra pessoa. Cada um tem a sua forma de pensamento diferente. Mas você tem que defender, tá? Você precisa defender esse direito de opinião. Esse direito de você ter uma opinião diferente. Algo que a Igreja Católica não permitia. Se não fosse a visão da Igreja nessa época, não era válido, e muitas das vezes as pessoas eram perseguidas por ter ideias diferentes ao da Igreja Católica. Tá bom? Então, ele não quer dizer que ele era ateu, mas ele criticava muito, galera, esse autoritarismo do clero católico nesse momento. Tá bom? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Próximo pensador. Barão de Montesquieu. Charles Montesquieu, galera. Esse cara ele foi muito importante. Ele foi muito importante para o desenvolvimento da liberdade política, para o controle do governo aqui da sociedade. Charles Montesquieu ele foi um grande crítico do absolutismo, galera.
ele foi crítico a esse poder absolutista porque ele dizia que os reis governavam de acordo com as suas ambições pessoais. Quer dizer que o rei só fazia transformações, só fazia mudanças de acordo com as suas próprias vontades. O que era verdade nessa época que ninguém tinha coragem de falar, ele acabava criticando aquilo. Tá? E o Charles Montesquieu, ele foi o cara que, um dos principais aí, que bateu de frente com o poder absolutista e queria acabar com esse regime onde o poder concentrava-se na mão dos reis. O Charles Montesquieu foi o cara responsável por difundir a ideia da tripartição dos poderes. Tá? Na sua principal obra, O Espírito das Leis, ele fala sobre essa divisão dos poderes. Para o Charles Montesquieu, uma sociedade deveria ter os três poderes claramente divididos e não concentrados. Ele foi justamente o cara que defendeu o poder legislativo separado do executivo e do judiciário. O legislativo é aquele poder que cria as leis, tá bom? Aquele poder que vai pensar e elaborar as leis para a sociedade. E o executivo vai colocar em prática essa lei, por isso o nome executivo. Tá? Geralmente fica na figura do governante. No nosso caso aqui, o presidente da República é o poder executivo. O legislativo seria os deputados e os senadores. Assim, no âmbito nacional, no âmbito estadual também, nós temos governadores e os deputados estaduais. E ele defendia também a independência do poder judiciário, aquele poder responsável pela justiça da sociedade. Esses três poderes, de acordo com a ideia do Montesquieu, galera, eles seriam independentes, separados, deveriam viver em harmonia, certo? Nenhum entraria em conflito com o outro, e cada um iria fiscalizando o outro. Ou seja, o poder, esses três poderes, eles se fiscalizariam. Tá? Era justamente a ideia principal da mudança política aqui para acabar com o absolutismo. Ok? Esse absolutismo que muitas das vezes colocava aquele reino, aquele país em guerra também, ele trouxe uma solução para acabar com isso, com esse problema. Esse foi o Charles Montesquieu. Quando você lembrar dele, lembra desses três poderes que nós utilizamos até hoje na nossa sociedade. E aí, para a gente finalizar aqui nossa aula de hoje, galera, vamos falar um pouquinho do Jean-Jacques Rousseau. Esse cara foi um crítico da sociedade absolutista também, um crítico da sociedade da época. Por quê? Qual era a principal, digamos assim, principal ideia dele, né? Ele publicou uma obra chamada Contrato Social e dentro dessa obra ele trouxe suas principais ideias. Ele afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Para ele, o povo é que tinha o poder. Nós temos um trecho da nossa Constituição brasileira hoje que diz o seguinte: que o poder emana do povo, que o poder vem do povo, que nós colocamos os governantes lá no poder. Quem foi que criou essa ideia, que trouxe essa ideia primeiramente? Foi esse cara que vocês estão vendo, o Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que quem tem o poder realmente é o povo, e o povo tem o poder de se rebelar quando ele não está satisfeito com aquele governo. O soberano só está lá no poder porque foi pela vontade do povo. Ele também defendia uma ideia que o John Locke, lá no início, já defendia, a ideia do contrato social. O povo, de certa maneira, cedia parte da sua liberdade para que aquele governante governasse e agradasse a sociedade, né, de acordo com a necessidade. Mas se aquele governante não estivesse satisfazendo o povo, a sociedade, o povo teria todo o direito e poder de se rebelar contra esse governo. Ok? E o Jean-Jacques Rousseau traz essa ideia claramente aí nas suas principais obras desse momento. Tá bom? Porém, diferente do John Locke, que defendia a propriedade privada, ele era o defensor do fim dessa propriedade, do fim dessa concentração da propriedade, porque para ele, essa concentração da propriedade privada era o que traria a desigualdade social. Quer dizer que existiam os mais ricos, os mais pobres, os mais ricos eram sempre os privilegiados, porque eles eram grandes proprietários. Então, o Rousseau, aí você tem um ponto diferente do John Locke. Ele não defendia a propriedade. Muito pelo contrário, ele defendia o fim dessa propriedade e que a desigualdade social seria resolvida se essa propriedade privada não existisse mais. Tá bom? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. E defendia uma democracia direta, algo que acontecia muito lá na Grécia Antiga, né? Onde os próprios cidadãos participariam das decisões políticas, de acordo com as suas vontades, de acordo com as suas necessidades. Isso era uma democracia direta. Beleza?
Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aqui nosso conteúdo. Na próxima aula, nós vamos falar a continuação, nós vamos falar um pouquinho da enciclopédia e do despotismo esclarecido, tá? E aí, a gente finaliza aí o nosso assunto sobre o iluminismo. Muito obrigado, gente. Qualquer coisa me chame que eu estou aí para ajudar vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.